Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Rafael de Barros é palhaço de rua, doutorando em artes cênicas pela ECA USP e mestre em artes cênicas também pela ECA USP, fundador do grupo de circo de rua Exército Contra Nada. Agora vai. Agora vai. Olá a todos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022. Estamos aqui gravando um encontro para falar da pesquisa do artista e pesquisador Rafael Barros. Então, olá, Rafael. E a primeira questão que eu te trago, uma reflexão, seria: quem é você? Olá para todo mundo. A resposta do quem é você, eu vou tentar pela via do que me levou à pesquisa, né? Quem é você é bem profundo, né? Mas vou pensar o que me trouxe até aqui, né? Eu nasci numa família no ABC Paulista, minha mãe educadora de escola pública e meu pai era da indústria, e aí a fábrica fechou ali, né? Anos 90 e tal, e ele abriu um xerox de bairro ali em Santo André e eu fui trabalhar com ele. E aí, 18, 19 anos, eu comecei a ver que eu não sabia direito o que fazer, queria fazer teatro, queria trabalhar com arte, e eu tinha feito teatro na escola, e encontrei o pessoal que fazia encontro de malabares em São Bernardo. E aí, consegui um curso de teatro e comecei a ir nos encontros de malabares, enquanto trabalhava no xerox com meu pai também. E aí, o pessoal dos malabares conseguia me mostrar uma coisa que muita gente... a minha experiência de telespectador de televisão me dava, né? Que eu ouvia as pessoas falando na televisão que não dava pra viver de teatro no Brasil. E o pessoal dos malabares conseguia, assim, eles faziam semáforo, fazia evento, festa, a galera viajava e tal. E aí eu comecei a ter esse paralelo. E aí o primeiro cachê que eu ganhei foi fazendo farol em São Bernardo. E aí vi que eu queria fazer isso, e aí me ajudou ali no convencimento familiar a ideia de que eu queria estudar, né? Porque minha mãe, educadora, ela curtiu a ideia quando eu falei que queria fazer faculdade, e aí fui fazer graduação em artes cênicas lá em Londrina, seguindo esse caminho, assim, pesquisando circo e fazendo teatro, tendo contato com grupos de teatro de rua, e no meu TCC fiz um espetáculo solo de palhaço de rua. Continuei o caminho, a caminhada, e segui durante 10 anos aí, meu TCC foi em 2011, segui refletindo, né, pensando como que meu trabalho poderia melhorar, por que eu estava escolhendo aquelas linguagens e tal, e eu cheguei um dia procurando, aí fui em algumas universidades procurando quem poderia ser uma pessoa bacana para me orientar, e um dia cheguei no CPECA, e eu vi o Coutinho, é bem bonita essa história, ouvi o Coutinho explicando para uma menina o que era resistência. Eu não me lembro o nome da menina, assim, acho que isso era 2016, por aí. E aí eu lembro que ele falou para ela atravessar a sala, e aí ele enganchou assim o dedo no negocinho do cinto da calça, sabe? Para gerar uma resistência nesse caminhar dela atravessando a sala. E aí ela puxou, ele falou, não briga com a minha força, entende essa resistência. E aí rolou isso, e aí ela pegou e ele falou, então, é isso que você tá falando no seu trabalho? Eu falei, putz, acho que aqui é um lugar que eu posso conseguir refletir sobre a minha pesquisa, sobre isso que eu venho fazendo. E aí fui frequentando o CPECA durante 2 anos, assim, e fui apresentando vez ou outra meu projeto. E aí entrei em 2019 para fazer uma pesquisa de mestrado sobre essa caminhada do palhaço de rua e sobre as minhas influências, assim, né?
E aí terminei o mestrado e tô na pesquisa do doutorado agora, dando continuidade ao que eu comecei no mestrado. Acho que é por aqui o Quem é Você. Nossa, tá e Rafael, nesse lugar, né, que você como palhaço de rua, acredito que você deve ter tido várias situações, assim, inusitadas, assim. Será que você podia contar alguma, assim, pra gente? Uma dessas suas relações no espaço urbano? Sim, eu tô com uma fresca na cabeça que eu escrevi no mestrado, assim, então vou contar ela. Eu me formei em 2011 e aí em 2012 eu saí, assim, que eu queria apresentar em tudo quanto é lugar, sabe? Onde me chamava eu ia, assim. Aí eu juntei um dinheiro que eu tinha, vendi umas coisas que eu tinha, fui passar 2 meses na Europa, fiz uma escola de palhaço lá em Barcelona. E apresentei na Grécia, na rua, tinha um casal de amigos que moravam no barco na Grécia na época. Eu falei, não, vou pra aí, não sei o quê. Eu tava desse jeito, assim. E aí eu não tinha a menor ideia do que a galera tava rindo na Grécia, né? Porque eu tava com a sensação de ser um recém-nascido, assim. Eu não entendia o tema da conversa, sabe? Eu não sabia se a pessoa tava brava, se ela tava feliz, o que a placa tava escrita. Eu tava bem... E aí a apresentação rolou na praça, assim. As pessoas davam risada, eu não sabia direito por quê, né? Mas eu conseguia saber por que a risada começava. E aí quando eu volto pro Brasil, eu vou pro encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua em João Pessoa. Só que aí eu cheguei no encontro da rede, eu falei, putz, por que eu me candidatei a me apresentar nesse encontro? Porque tava a galera que eu tinha lido o livro, que entendia de teatro de rua, que fazia teatro de rua há 20 anos, sabe? Grupos de 25 anos, 15 anos, e eu fazia 8 meses que eu tinha me formado em artes cênicas. E eu fazia um espetáculo sem muita fala. Então eu cheguei lá e falei, nossa, certeza que a galera vai achar que eu tô querendo ser o que faz o palhaço que não fala, assim, sabe? Enfim, aí e minha apresentação foi depois do cortejo que tinha no encontro, ou seja, tava todo mundo do encontro nessa apresentação. E eu extremamente tenso, assim. E a gente foi fazendo um cortejo até o centro de João Pessoa. Esse encontro foi lá em João Pessoa. E aí aquele começo de espetáculo acontecendo e tinha um cara sentado na beira, assim, bem bêbado ele tava. E ele fazendo aqueles comentários de bêbado, sabe? E aí uma hora ficou um silêncio, assim, e aí ele gritou, assim, ele falou, quero ver todo mundo dando risada! E aí a galera deu risada, assim, isso me relaxou e tal, eu fiquei mais tranquilo, e depois isso virou uma piada, assim. E aí quando eu fui fazendo o mestrado, eu percebi essa coisa do imprevisto da rua poder trazer coisas boas pra apresentação, assim, sabe? Então acho que contei 2 já, né? Da Grécia que eu não sabia por quê e do meu amigo lá que me ajudou em João Pessoa. Nossa, e João Pessoa também tem o Valda Sarapalha, né? Tem o Vasconcelos lá, o palhaço Chuchu. Então acho que tem um lugar assim muito aí da cultura popular também do Nordeste. E tá fora do país também, fazendo com outra língua, que a linguagem vem por outros sinais, né? Com essa relação entre o que você tá se comunicando com esse público que não entende que linguagem que é essa, né? E aí, tem uma coisa que eu gostaria de estar te perguntando sobre esse cruzamento entre o pedagógico e o artístico. Como é que você pode trazer, assim, pra gente a sua pesquisa, né? Que cruza também com o pedagógico e artístico. Massa. Bom, como eu falei, minha mãe, ela fez a carreira dela na educação pública, né? Então eu vi minha mãe dando aula em escola, vi ela sendo diretora de escola estadual, de ginásio, igual eu falava antes, né? Uhum. Depois ela foi para educação básica e ela terminou sendo orientadora pedagógica. Então minha primeira apresentação agendada foi numa escola de educação básica de São Bernardo. No primeiro ano que eu tava ali nas artes cênicas já, minha mãe falou, você faz um monte de coisa aí e tal. Não, me engano, foi antes de eu entrar nas artes cênicas.
eu fazia alguns malabares, né? Fui aprendendo a fazer e tal. E minha mãe falou, você não apresenta lá pros alunos e tal? E aí eu juntei um na sequência da outra, pus umas músicas que eu gostava e fiz a apresentação lá. Nessa época, eu fiz esse curso de teatro e aconteceu uma coisa muito curiosa. O curso, quem dava era uma pessoa que fazia parte do CPECA. Ela dava um curso lá em São Bernardo, a professora Laura Lucy. Teve algumas pessoas do CPECA que tiveram contato com ela e ela estava fazendo uma pesquisa de mestrado. E ela viu minha gana de fazer teatro e ela chegou para mim e falou assim, se você quer fazer, vai atrás de estudar, de se qualificar, não sei o quê. Então, ela foi muito importante, assim, na minha trajetória e tal. E ela me deu essa dica. Então eu acredito que primeiro, assim, né, essa visão da minha mãe de olhar e falar, você vai fazer, vai estudar, vai fazer uma graduação, e também de uma pessoa que já estava no mestrado, assim, né. Na época que eu entrei na graduação, eu não imaginava que tinha mestrado. Eu achava que era fazer faculdade e pronto, acabou, né? Tá ótimo já. Então eu fui... E aí eu fui vendo como a reflexão potencializava o que eu fazia, né? Então eu via que eu estar estudando ali nas artes cênicas melhorava a minha apresentação de malabares no final de semana, né? E aí eu fui fazendo isso, fui desenvolvendo. O meu TCC também foi muito ligado ao desenvolvimento de uma reflexão, né? Dentro das matérias das artes cênicas. E como eu terminei a graduação e comecei a apresentar o espetáculo, muitos lugares pediam uma atividade formativa, que normalmente é uma oficina, assim, né? Eu fiz muita oficina de palhaço, então eu falei, vou fazer uma oficina com os exercícios que eu acredito que eu consigo passar e consigo fazer uma reflexão sobre eles. E aí eu fui fazendo essa oficina durante esses anos todos também, desde 2011. Então isso foi me ajudando a refletir também. E aí há uns 2, 3 anos... Nossa, não, 2 anos não. 2 anos foi só de pandemia, né? Mais anos atrás, acho que um pouco antes de eu entrar no mestrado, eu comecei a levar as pessoas pra rua também, na oficina. Então eu fazia 6 dias de oficina com uma possibilidade de uma experiência no espaço público. Então essa reflexão pedagógica foi indo junto comigo, assim, né? Com o meu fazer artístico, assim, né? Como aprender sobre isso, né? Como falar sobre isso para as outras pessoas. E na minha pesquisa de mestrado, eu comecei a encontrar nos escritos do Paulo Freire algumas reflexões que eu queria falar sobre um artista que eu via de possibilidade na rua. Como quando ele traz a ideia de que você não tá levando, né, coisas, assim, você tá num movimento de troca de saberes, né. E pra mim esse movimento da rua era muito do artista em cena na rua, né, que tá no movimento de troca de uma apresentação que acontece de acordo com o que o público fala, com o público faz e tal. E aí minha pesquisa de doutorado é bem refletindo sobre um processo pedagógico, assim, dessa possibilidade do espaço público e do palhaço de rua, como isso chega em outras pessoas. Então eu acho que foi bem sempre andando junto, assim, sabe? Essa coisa do aprendizado e do artístico. Eu vejo muita proximidade, na real. Nossa, que incrível, Rafa. E aí eu te trago também essa questão da importância, né, do espaço urbano e das pessoas em movimento, né, dentro desse espaço, porque ela tem escolha, o espectador, né, dentro do espaço urbano. Então ele escolhe te ver ou ele escolhe caminhar, ele tem uma autonomia também. Então o espectador nesse espaço, ele é muito móvel, né, existe uma circulação. Sim. Que eu, digamos assim, desse público, né, e é muito interessante esse cruzamento, né, do pedagógico com o artístico. E eu te trago também uma reflexão para esse artista brasileiro, para esse artista pesquisador brasileiro, e até, será que é diferente essa apresentação na Paraíba, nos solos brasileiros, com essa apresentação na Grécia, que teria um outro público, uma outra cultura? Como é que você vê esse pesquisador artista brasileiro atuando aqui? Eu acho que cada lugar é muito diferente, né?
Se você vai Por exemplo, se você vai numa escola de educação básica e colocam só crianças de 7, 8 anos juntas, vai ser uma apresentação. Se eles colocarem crianças de 7, 8 e uns pré-adolescentes junto de 12 anos e tal, o que acontece? Os de 12 anos eles estão querendo se distanciar da ideia de que eles são crianças. Então eles veem as crianças se divertindo e eles falam, bom, é coisa de criança, não vou dar risada. E eu tô falando isso porque eu já apresentei em muita escola e eu vejo os pré-adolescentes se segurando às vezes pra não rir. Porque é isso, eles não querem, né? Querem se distanciar da ideia. É só a gente lembrar como a gente era com 12 anos, né? Se alguém falava que a gente era criança, a gente já não queria mais esse rótulo, né? E aí, pensando como artista brasileiro, é uma coisa muito curiosa, porque eu acho que uma das coisas que a pesquisa do mestrado me trouxe é o tal do recorte, né? Acho que já devem ter falado isso aqui, mas é uma coisa que hoje em dia eu vejo que eu não consigo muito falar sobre o artista brasileiro, assim, sabe? Eu acho que eu consigo falar de onde eu caminhei, assim, né? Porque é muito específico, né? Eu ter nascido no ABC Paulista, ter encontrado a galera dos encontros de Malabares, depois ter ido pro interior do Paraná fazer uma graduação, né? Eu cheguei em Londrina em 2008, numa época que o Festival de Teatro de Londrina tava muito forte ainda, né? Então, pra você ver que em 2008 eu assisti o Eugênio Barba e o Peter Brook numa só, assim, no mesmo festival, e eu nem sabia direito o que tava acontecendo, sabe, assim? Então, essa é a minha formação, assim, deu como artista, né? E aí, talvez o que eu posso dizer é que muitos elementos brasileiros, assim, foram influenciando na minha linguagem, né? Sei lá, eu toco cavaquinho, então muitas coisas do samba foram entrando no meu trabalho. Não sei, essa musicalidade também, né? Eu fui atrás de fazer um palhaço muito musical, então tem tudo trilha sonora. Eu acho muita coisa do palhaço que eu vejo próximo da dança também, né? E aí lembrei de uma coisa curiosa, que quando eu fui lá pra escola de Barcelona, teve um exercício que aconteceu, só tinha eu de brasileiro, né? Teve um exercício que aconteceu, terminou o exercício, eu falei, nossa, não me soltei. Sabe quando você pensa que você podia ter se soltado mais, assim, né? Aí eu pensei, não me soltei nesse exercício, fiquei ali pensando comigo. Só que aí no papo ali do exercício, vieram falar que eu era um dos que tinha o corpo mais livre. E a professora falou que era por conta dessa coisa do Brasil, assim, sabe? Eu era o único latino, assim, né? Então eu acho que também tem isso, assim, né? Depende de onde você tá, o que tá acontecendo. E aí teve uma experiência que uma vez eu apresentei no encontro da rede de teatro de rua no Acre. E tinha uma etnia indígena chamada Runicuins, que é daquela região. E aí, porque você falou da Grécia, né? Da coisa de ser longe. E os Runicuins foram o que trouxeram uma coisa muito curiosa pra mim. Que eles não riam como a gente ria assim, tipo, ha, 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 sabe? E na Grécia também riem assim, ha, ha, ha. Eles riem assim, ih! Aí eles gostavam, eles faziam, ih! Aí o que acontecia? Tinha gente da cidade e os índios. Então esse i pra nós soa como i, não vai dar certo, né? I é uma coisa meio que não era positiva, né? Então eles faziam i, aí eu olhava pro pessoal. Aí a galera dava risada, porque eu tava em maus lençóis, assim, né? Ih, ó, o palhaço não tá dando certo. E aí eles faziam i de novo. Então assim, rolou uma... E assim, numa experiência super, né, diferente pra mim também, e é super Brasil também, né? O Brasil é muito imenso, né? O Brasil é muito imenso. Então eu não sei respondi alguma coisa da pergunta. Não, com certeza, né, Rafa? Não, mas é que você tá trazendo assim, né, que a gente tem de uma cultura tão ocidental, né? Me traz esse lugar da Grécia, a gente vem de uma cultura eurocêntrica, né? E de repente a gente está mais perto aqui de uma geograficamente, né, do território. A gente é indígena, a gente tem uma descendência indígena e ao mesmo tempo é uma cultura diferente que a gente não sabe que a manifestação dele é o ii do que o ha. Então isso me faz refletir muito, assim, né, que brasileiro que somos.
que artistas, pesquisadores que somos, né? Dentro desse Brasil tão diverso, né? Minha formação nas artes cênicas foi muito nesse paralelo, assim. Eu estudava de manhã, né? Às vezes um pouco de tarde, e fazia muita coisa na cidade. Eu fui desenvolvendo minha pesquisa de palhaço no centro da cidade, assim, né? Mas eu também trabalhei muito em hospital, fazia muita festa. Então, ao mesmo tempo que eu estava em contato com as reflexões do teatro, eu estava vendo o que... Eu acho que nosso trabalho é muito isso, né? O que na gente funciona também, como que a gente se sente fazendo aquilo, né? Então essa mistura, assim, foi se dando nesse contato com o público, eu acho. Eu gostava muito de ver o que o trabalho, o que ele acontecia, assim, sabe? E vem da resposta do público também, né? Nessas suas... Sim. Sabendo o que acontece, aonde que toca, como é que você refina ali. Sim. E eu precisava me virar com o trampo também, sabe? Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava viver do teatro, do que eu fazia. Então eu fazia de tudo mesmo, assim, tipo... Fazia, fui fazendo. Eu lembro que em Londrina, quando eu cheguei assim, as pessoas nem terminavam de falar o que era o trabalho, eu aceitava já. Eu queria fazer coisas artísticas, sabe? E aí depois fui conseguindo selecionar um pouquinho melhor, né? Mas no começo fiz de um tudo. Uma puta formação, né? Que essa talvez uma característica do artista brasileiro e até do povo brasileiro. Que pois tem talvez seja uma. Que sair pra fazer. E isso vai trazendo que a gente acaba se adaptando. Existe uma adaptação também dos trabalhos, de você como performer, dentro das situações e dentro dos lugares, que isso também te traz uma dinâmica, né? Não tô refletindo, mas essa dinâmica do aqui e agora, que nem na capoeira, né? Fica esperto, senão tu leva uma rasteira. É um pouco que essa multiplicidade de lugares vai te formando, né? E até te trazendo dentro do seu processo criativo e pedagógico, né? Foi essa leitura do que o público te traz e como você joga o tênis, né? Sim, essa abertura para... É meio que pergunta e resposta mesmo, né? Então você pergunta e espera a resposta para ver por onde vai a coisa, né? Tá aberto mesmo, né? O Tchakovati, que é um palhaço argentino que eu falo no mestrado, ele fala sobre uma partida de xadrez, que é isso que você falou do tênis, né? Uhum. Então ele dá alguns exemplos, assim, que você move uma peça, o público move a outra. E aí, conforme a coisa vai acontecendo, você vai se movendo, né? E o Coutinho me falou uma vez, assim, que ele percebeu que eu fazia pesquisa parecido com esse jeito que eu apresentava, assim, sabe? Que eu fui vendo o que ia acontecendo e fui me movendo com a pesquisa, assim, né? E esse processo foi fazendo eu ver a pesquisa num lugar muito próximo do artístico, assim, né? Do que acontecia numa apresentação. E eu gosto muito do grupo do CEPECA porque ele traz essa variedade de artistas, essa multiplicidade dentro do grupo, e que para mim eu acho muito interessante, assim. Então, conhecer o teu trabalho, saber toda essa relação de vida, arte, né, que te impulsionou para tantos lugares, né? Te impulsionou para viajar para Londrina, te impulsionou para voltar ao Malabares, que é um movimento. Sim. Que é o movimento do espectador, que é o movimento da cena, o movimento dos espaços. Nossa, você gostaria aí de estar deixando mais falar mais alguma coisa pra gente? Você comentou do CEPECA, eu acho que o CEPECA é um lugar que eu vejo que é um lugar de uma possibilidade de reflexão muito massa, assim, por conta disso que você trouxe de ter pesquisas diferentes, né? De linguagens diferentes. E uma vez a gente conversou sobre isso, né? Sobre a matéria que a professora Marília também ministra, assim, muita gente do CEPECA foi fazer e refletir sobre essa pesquisa nas artes, né? Que o Coutinho traz também essa ideia.
de que às vezes a gente tá falando de dança, de outra linguagem artística, mas a gente tá falando de coisas parecidas. Então a gente tá falando de coisas diferentes com uma visão um pouco parecida. E isso faz a gente conseguir dialogar, assim, sabe? Então não necessariamente precisa ser... E é como você falou, a multiplicidade das linguagens enriquece o diálogo, né? Então a gente olha de uma forma semelhante para diversas coisas, assim, né? Para contação de história, para uma pesquisa que vai falar sobre um jogo, um processo criativo, para quem vai falar da dança, né? Para quem está pesquisando a mímica, para quem está pesquisando um dramaturgo. E a gente vai conseguindo dialogar. Isso para mim no CPEC é muito, muito rico, assim, né? E eu acredito também que desde que eu tô, né, pros anos que o CPECA tem, eu tô aí nos últimos anos, né, que tem um cultivo, assim, de uma liberdade criativa que é muito bacana pra gente poder arriscar, né. Tô dizendo o seguinte, que a gente perde um pouco o medo, assim, de passar umas vergonhas, sabe, assim, de arriscar, às vezes, falar umas coisas que você pensou ali sozinho na pesquisa, porque a pesquisa é um lugar muito solitário, assim, né, em alguns momentos. E poder abrir isso para um grupo, e esse grupo que está desenvolvendo a pesquisa, está estudando, receber isso e ver o que dali você consegue aproveitar, né. Então a gente vai cultivando essa liberdade de poder trazer umas ideias que às vezes o pessoal também pode chegar e falar, isso aí você deu uma viajada um pouco grande, tudo bem, não entra. Mas o nosso processo criativo é um pouco assim, né? Quando você está montando uma peça, você faz às vezes cenas que não vão entrar. E eu comecei a ver essa proximidade da pesquisa, do que a gente faz artisticamente, do que a gente pode desenvolver na academia, né? Que eu acredito que seja por aí, essa proximidade, assim, né? Do CPEC eu queria falar isso, assim, que eu acho que tem muitas experiências muito bacanas, assim. Eu falo bastante para pessoas que vêm me perguntar, assim, o que você tá fazendo na academia, né? Ou como é e tal. E eu vejo que o CPEC traz uma outra possibilidade dentro da academia, né? Assim como eu falei do recorte, eu acho que são várias academias acontecendo, né? Depende de onde é que você tá, quem tá te orientando, quem é o grupo, quem são as pessoas, o que tá acontecendo. Então eu acredito que seja um pouco por aí. E qual que era a outra coisa? Tem uma outra coisa? Não, era isso. E quem que tá te orientando no doutorado? Agora no doutorado eu vou seguir a orientação com o Coutinho, que me orientou no mestrado também, né? O meu mestrado foi uma pesquisa sobre Meu mestrado terminou intitulado A Experiência de um Palhaço de Rua Latino-Americano, um estado de risco. Eu analiso um pouco como eu comecei saindo na rua de palhaço, nas épocas de Londrina, depois eu comecei a ensaiar na rua, porque um dia a sala não estava fechada, as salas de ensaio lá tinha gente usando, não ia dar para usar. Eu falei, vou ensaiar lá no centro da cidade, onde eu me apresento. E aí depois, agora fazendo a pesquisa do mestrado, eu vi que isso também influenciou, né, na minha linguagem. E depois eu falo das apresentações na rua e como eu fui desenvolvendo, por escolhas que eu fui fazendo na rua, fui desenvolvendo uma linguagem. E aí falo sobre o risco, assim, dou uma analisada do risco físico, que é bem essa ideia de que você tá andando no arame, você pode cair do arame. E depois falo de um risco social e político, de um risco financeiro, e desenvolvi isso no mestrado. E aí, conforme a pesquisa foi caminhando, eu fui vendo que tinha continuidade, assim, tinha assunto ainda, sabe? Tinha papo para continuar. E aí, essa continuidade poderia ser no doutorado, né? Então, eu terminei o meu mestrado no ano passado, em agosto, eu entreguei. E aí, prestei o doutorado, comecei a fazer o processo seletivo. E defendi em setembro meu mestrado e estava no processo seletivo do doutorado já, né? E aí o CPECA foi bem importante também, por causa dessas indicações de, isso é muito interessante, sabe? Isso que você trouxe aqui um pouquinho, podia falar mais sobre isso, né? Então eu acredito que eu fui
durante a minha pesquisa, eu apresentei muito no CPECA, assim. Talvez o CPECA foi a minha rua, assim, sabe? Da mesma forma que eu tava indo pra rua pra montar um espetáculo, eu levava pro CPECA, assim, as ideias que eu tinha, sabe? Então, sei lá, por exemplo, eu participei do concurso Nascente em 2019 com o meu espetáculo. E aí eu ganhei na categoria de artes cênicas, né? O Nascente USP. E aí, depois disso, eu vi que o meu trabalho, o solo mesmo, e meu trabalho de palhaço foi entrando mais na pesquisa. Porque eu levava no CPEC, o pessoal falava assim, tá bom, você tá falando sobre isso. E o que isso influencia no seu trabalho? O que é essa coisa que você tá trazendo pra gente? Como que você faz ela, por exemplo? Então eu comecei a levar as minhas coisas, assim, né? E isso foi entrando na pesquisa, né? E também coisas que às vezes eu levei no CPECA e não tinha proximidade. Então eu falava, tudo bem, isso não vai fazer parte. Mas foi nesse jogo de mostrar e de tentando comunicar, né? Porque eu acredito muito no meu caso, né? Na pesquisa que consiga se comunicar tanto com quem está na academia, como com quem está desenvolvendo um trabalho artístico que não necessariamente está na academia, né? Porque eu acho que desenvolvendo reflexão todo mundo tá, né? É muito difícil você trabalhar artisticamente sem refletir teoricamente, né? Sobre a coisa. Mas tem gente que não tá na academia, assim, né? Então eu penso do meu trabalho conseguir se comunicar, assim, sabe? Para além do CPECA, quando termina ali, né? O processo de dissertação. Eu acredito que seja por aí. Nesse momento a gente vai abrir as perguntas para esse artista pesquisador, então fique à vontade para perguntar o que quiserem. Obrigada. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Com muito prazer que eu estou acompanhando essa entrevista com o Rafael Barros, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração, e a pesquisa dele, a pesquisa que até me atrai um pouco sobre um pouco da minha fala, um pouco da minha trajetória também como palhaça, Dona Peitola. E estar com ele no grupo do CPECA, como uma pessoa, fazendo parte desse grupo, que não sou da academia, mas que sou uma artista, né, uma bonequeira, uma palhaça. Eu gostaria, Rafa, de saber melhor sobre essa sua trajetória, quando você fala na sua pesquisa de mestrado, dos desafios, né, que você teve na rua, né, os desafios que a gente sabe que... eu, por exemplo, nunca fiz rua, sempre me neguei. Sempre trabalhei em centros culturais, em espaços escolares, em museu. E assim, eu fico admirada, é uma coisa que eu tenho, porque a rua, ela é realmente um desafio, né? Você tá ali pro que der e vier, né? Então, eu vejo você, que é uma pessoa calma, tranquila, uma pessoa possível a não ter sido atacado nunca nessa rua. É verdade isso? Sandra, que legal. Também sou muito feliz de você estar com a gente no CPECA, tá comigo, né? É uma troca muito rica para mim, assim. Então, é uma admiração mútua. E, nunca fui atacado na rua, assim, quer dizer, já teve vezes, né? Às vezes tem umas pessoas que estão muito embriagadas, né? E aí é mais difícil, assim, entenderem os limites e tal. Mas eu consegui lidar bem, assim, com as questões que aconteceram comigo até hoje, né? E eu acredito que a rua é mesmo desafiante, porque ela tem um espaço muito múltiplo, né? Então você não tem muito controle de quem que tá ali, né? E ao mesmo tempo também, quando você tá num lugar, numa praça, você tá disputando um lugar de trabalho também, né? Podia outra pessoa tá ali pra se apresentar. Então eu acredito que a rua ela tem muitas camadas, né? Muitas possibilidades de acontecimentos, assim, né? Mas eu acredito que também é um lugar muito desafiador
e também é um lugar muito generoso. E talvez por isso que eu continuei indo pra rua, assim, porque muitas vezes eu encontrava gente que chegava em mim e falava: ai, nossa, eu não via palhaço há 30 anos, né? Eu vi quando eu era criança e fazia muitos anos que eu não via. Então, encontrar essas pessoas que estão na rua ali, né? E esse público que é muito múltiplo, me motiva a ir também, né? De novo. E aí também eu vejo que a rua é um lugar de experimentação. Então às vezes quando eu tô com uma cena nova e querendo testar, né, uma música e querendo testar, a rua é um local que tá muito, muito ali, assim, né? Então é muito, muito bacana. Eu lembrei de uma história rapidinho, que teve uma vez que a gente tava apresentando no centro de Londrina, era dezembro. E aí tinha um senhor que ele tava bem bêbado e a gente tava fazendo toda noite. E ele ia no começo assistir, assim, e toda noite que ele chegou ele já tava bem bêbado. E aí uma vez ele pegou e ele jogou a bebida dele tudo no nosso tapetinho ali que a gente ia apresentar, né? E aí eu falei, poxa vida, né? Sujou todo o negócio, vai ficar tudo melecado, né? Aí tudo bem, aí a gente tava ali montando as coisas e ele queria cantar. E a gente tinha um microfone. E aí um cara que começou a assistir o bêbado falou, se ele cantar eu pago. E aí eu falei, bom, então vai cantar. E aí o bêbado cantou a música e o cara que falou que ia pagar quis sair fora. Eu falei, não, volta aqui, que agora você vai pagar o cantor, né? E aí pagou o bêbado. E aí ele foi embora. No outro dia ele voltou e ao invés dele tacar a bebida, ele tacou o que ele tinha na mão. Então ele tacou uma pedra no meio da roda ali. E aí eu falei pra ele, poxa, vai machucar alguém aqui e tal, né? E só que aí nisso, o pessoal que tava assistindo começou a ficar bravo com o bêbado também. E eu falei, nossa, capaz de rolar um linchamento aqui, né? Aí eu comecei a defender o bêbado que tinha tacado uma pedra na gente. Aí eu falei, pô, gente, vocês também estão julgando os outros? Quem nunca ficou bêbado assim na rua, né? Então, essa foi uma brincadeira também que a posição ali de onde a gente tava e o que tava acontecendo mudou muito rápido, né? Então, acho que a gente também acaba manejando esse controle, né? E também acredito que a praça tem algo milenar e ancestral que protege a gente ali, porque acho que só nós sozinhos não dava conta, não. Muito obrigada. Você sempre é uma pessoa muito generosa, muito afetiva. Nossa, muito bom ouvir esses seus relatos. Obrigada, gente. Valeu. Tem alguém com mais perguntas para o Rafael, por favor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Rafa. É muito bom sempre te ouvir. E eu queria dizer que eu acompanhei a sua pesquisa, na verdade, antes de você entrar no mestrado, lá no CPECA, quando você apresentava. E uma coisa que eu acho muito bonita do seu percurso é que no início você falava muito do palhaço Tchakovati, né? Você citava bastante a pesquisa, você trazia elementos sobre ele. E aos poucos isso foi transformando numa pesquisa sobre você, sobre o seu processo. E aí, o que eu acho também muito fascinante é a estrutura da sua pesquisa, que segue uma estrutura de um espetáculo, né? E aí vem a questão do falso começo. Eu sempre lembro que você começa num falso começo e até quando a gente foi fazer, eu vou revelar um pouco os bastidores, né? Começamos aqui o podcast, ele teve um falso começo, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, sobre como você se encontrou, que a pesquisa era você, e essa coisa do falso começo, dessa estrutura tá na estrutura da pesquisa, né? Como que é isso para você? Ai, que legal. Pô, Silvia, obrigado. Muito massa também encontrar você aqui, a gente caminhando, né? Nesse processo todo, antes de entrar, com o caminhar da pesquisa. Pois é, no começo eu coloquei muito Tchakovati porque eu acreditava que era necessário ter uma referência que não fosse eu.
porque uma vez tinham me falado, né? Não, você não pode ficar falando muito de você mesmo, assim, né? Então eu fui pro outro extremo, assim, eu falei, bom, igual eu falei, né? Palhaço de rua, não é pra falar de mim, não vou falar nada. Era desse estilo. E aí eu catei e peguei mais essa referência e fui trilhando nela. Conforme eu fui caminhando com a pesquisa, e eu acredito que também o episódio do Nascente me ajudou muito nisso, e conforme meu trabalho foi sendo desenvolvido, eu acredito que as pessoas do CPEC, o Coutinho, perceberam que tinha elementos no meu trabalho que já dialogavam com o que eu falava do Tchakovati. Então também foi isso, né? Era possível falar do meu trabalho ali, e aí as pessoas foram justamente nesse movimento, me pedindo para falar mais sobre como aquilo refletia na minha prática, né? Que eu tava falando do Tchakovati, mas o que eu tinha feito daquele jeito, né? E aí uma das minhas tentativas de falar sobre isso foi pegar uma estrutura que o Tchakovati sugere como uma possibilidade para um espetáculo de rua, e eu tentei estruturar o trabalho escrito do mestrado nessa mesma estrutura. Porque, como você disse do falso começo, eu fui vendo que era uma estrutura um pouco parecida, que elas se cabiam ali. Por exemplo, o falso começo do meu trabalho seria a apresentação, né? Porque ali, o que seria o falso começo? É uma coisa que já começou, então se a gente pensar num trabalho de mestrado, ele começa na capa, né? O começo dele é a capa, aí depois você vem, tem os agradecimentos, a apresentação. Então o falso começo, ele, sei lá, seria agora nem me lembro, a apresentação, o resumo, que é essa coisa assim, já começou, mas aí você fala, bom, então agora eu vou começar, tá valendo, né? E aí o Tchakovati chama isso de falso começo, porque você já começou anteriormente, mas ali que você delimita que é o início da coisa, né? E aí na rua ele dá esse exemplo porque é importante que as pessoas que pararam para assistir pensem que elas não perderam nada, né? Então tá começando ali naquele momento. Então eu acho que essa possibilidade de colocar a estrutura que ele sugere do espetáculo de rua no trabalho acadêmico também foi trazendo a minha reflexão, né? O meu jeito de pensar sobre essa referência que eu estava usando no começo e que depois foi me ajudando a usar as minhas próprias escolhas, né? O que eu estava fazendo e tudo mais. Muito obrigada, Rafa. Obrigado a você, Fio. Da hora. Bom, agradecemos então a presença de todos, também. as perguntas, todo esse encontro. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada a todos que perguntaram, estiveram com a gente. Então, acompanhem o CPECA. Estamos aí firmes e fortes. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!